Você pode se tornar a coisa que você mais odeia ou então morrer. E eu vou lhe dar o benefício da escolha, que é muito menos do que você sempre nos deu. Eu queria uma salva de palmas pro Klaus por essa frase que ele disse pra Esther, porque só isso pra mim já valeu a temporada inteira de The Originals. Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um videocast do Halo Desfocado, hoje sobre The Originals. Eu vou falar do episódio 6 até o final da temporada, porque eu já fiz um videocast do episódio 1 ao episódio 5, que se vocês ainda não viram, vocês podem clicar aqui e assistir o episódio dos 5 primeiros episódios antes de assistir este videocast. Mas vamos lá que a gente tem muitas coisas pra falar. E vamos combinar que em The Originals realmente acontece muitas coisas, tem muitos núcleos e essa série está genial. Então vamos lá conversar sobre ela agora. Eu casualmente escolhi episódios bons para dividir, né, os videocasts, porque eu comentei até o episódio 5 e do episódio 6 em diante meio que, tipo assim, absolutamente tudo mudou. Então, vocês viram que eu mudei também, eu fiz clareamento nos dentes. Dá pra ver que meus dentes estão mais brancos? Não, né? Tá, é que ainda eu não terminei de fazer o procedimento. Mas enfim, caso vocês não saibam, fazer clareamento a laser dói pra caralho. Então se vocês forem fazer, não vão desavisados como eu. Saibam, dói muito. Mas no episódio 6 a gente então descobriu da existência da Dahlia, que é a irmã da Esther. E por ser irmã da Esther, é óbvio que tinha que ser tão querida, amável e adorável e sã que nem ela, né? Porque a Esther também adora ter umas ideias loucas, a gente vai falar sobre isso depois. Mas aí aparece a Dahlia, que ainda consegue ser mais fora da casa do que ela. E a gente descobre então que a Esther, ela fez lá um pacto, né, de magia negra pra poder ter filhos, e que daí a Dahlia podia ter o primogênito de cada geração. Daí ela rouba a Freya, então a gente descobre que existe a Freya, e ela rouba a criança, e daí agora que a Hope tá aí, começa a, né, a história da Dahlia começa a voltar, porque enfim, depois que a Esther transformou todo mundo em vampiro, meio que não podia mais ter primogênitos. Daí a Dahlia ficou bem puta da cara com a irmã dela. Mas aí então o Klaus foi lá, desafiou a física, não sei se é física, a biologia, né? Dá pra ver que eu sou uma pessoa de humanas. O Klaus desafiou lá o que tem pra desafiar e teve um filho, né? Daí a Dahlia já, mais um primogênito, vamos voltar depois de anos e décadas e etc. Daí nos contam isso, e daí a gente fica em episódios sem ouvir falar na Dahlia, ou só, tipo, pincelando o nome dela aqui e ali, que ela era vai ser uma vilã horrível e etc. E ela só vai aparecer lá no final da temporada. Então a gente volta a falar dela daqui a pouco. Nesse meio tempo, a Esther, né, que não troca o disco, continua com a mesma ideia fixa dela de matar todos os filhos dela, porque eles são aberrações. O que eu acho que alguém tem que dizer pra Esther é que se reinventar de vez em quando é bom. Ter os mesmos objetivos sempre na vida não leva a gente a lugar nenhum. Mas, né, a Esther é uma pessoa teimosa, porque até o pai do Klaus ela trouxe de volta. O pai é biológico, não o Michael. Trouxe o lobo lá, que o Klaus também matou. Porque, né, o Klaus, ele tem um problema, assim, ele simplesmente mata as pessoas. E daí ele matou o pai dele com uma explicação lá que era pra proteger a Hope. Que até agora eu não entendi o que matar o pai dele protege a Hope. Mas tudo bem. A gente sabe que o Klaus, ele tem probleminhas, então vamos deixar assim. Eu não vou separar as coisas por episódios, porque isso ia atrasar muito o nosso vídeo, mas eu dei uma revisada nos episódios, né, eu olhei eles mais umas vezes, assim, eu vou ir comentando as coisas que eu achei que são mais importantes, que a gente merece comentar. Uma delas que eu acho importante comentar é o gosto pra homens da Davina. Tudo bem que a gente sabe que tem mulheres que gostam de caras mais novos, mulheres que gostam de caras mais velhos, mas a curva da Davina, assim, entre, né, discrepância de idades, é uma coisa um pouco preocupante, assim, porque primeiro, na primeira temporada, ela era apaixonada pelo violinista, aquele que eu não me lembro o nome, mas que era um pirralhinho, convenhamos, assim. E agora ela se apaixonou, então, pelo Cole, que tem seus 1000 e todos anos. Existe uma coisa chamada critérios. Mas aí a Davina tá lá toda apaixonada. E daí não passa pela cabeça dela que ele é um Mikaelson, né? Por mais que ele pareça ser legal e tudo mais, ele continua sendo um Mikaelson, o que é sempre, né, uma coisinha pra gente colocar um pezinho pra trás. Mas a Davina não quer saber disso, ela vai lá com os 2 pés na porta e se joga, né, num relacionamento com o Cole. E daí quer trazer ele dos mortos, mas isso também a gente comenta depois, porque tem muita coisa acontecendo antes. Como, por exemplo, o fato que quem estava cuidando da Hope, depois que, né, no final da outra temporada fingiram que ela estava morta pra ser protegida, era a Rebecca. Eu acho que eu falei protegida muito errado. Mas então tá, se eu falei errado, estou me corrigindo agora. Protegida. Ela tava lá com a Rebecca, né, com um feitiço de proteção e etc.
Só que daí começou a se espalhar na da Dália, à medida que isso aí foi acontecendo, então acho que daí o Klaus, o Elijah, a Hayley começaram a ficar meio tensos, com toda a razão, e daí foram lá onde estava a Rebecca e a Hope pra dar um jeito de proteger a menininha melhor, porque, né, com a Dália vindo, a coisa fica complicada. Inclusive, a gente já viu naquela cena que elas estão na praça um corvo ali olhando pra Hope, né, e daí a gente já ficou aqui se perguntando o que estaria acontecendo. Para a galera que shippa Hayley e Elijah, como eu, eles finalmente se pegaram valendo. Mas aí depois a Hayley casou. E vocês sabem o que é o pior disso? É que a Hayley casou e que eu gosto pra caralho do Jack. E eu gosto dela e do Jack juntos, porque eu acho que eles combinam. Por mais que eu sempre tivesse shippado muito a Hayley pra ficar com o Elijah, porque eu também achava que eles faziam um casal super legal. Mas aí aparece, o Jack, que é aquele cara todo simplão e molecão, que super lembra aquela Hayley que a gente conheceu lá na 4ª temporada de Vampire Diaries, que era mais simples, etc. Acho que eles fizeram super de um casal e ele é super altruísta e quer super ajudar ela. E ela queria, né, conhecer a família dela, as raízes dela, e ele conta a história dela pra ela e tudo mais. E ela quer ajudar lá a Alcateia. Daí agora eu não torço pra mais ninguém, eu apenas observo. Porque, enfim, eu gosto do Elijah, gosto da Hayley com o Jack. É difícil, galera. É difícil. Vocês sabem do que eu não gostei daquela violinista? Como é que era o nome dela? Gina? Gia? Não sei, era alguma coisa assim, tá? E daí ela tava lá ficando com o Elijah. O que era bonitinho até na época lá que eles estavam treinando, aquela coisa, criador, criatura, né? Uma atração, né, que existe ali. Mas tudo bem, depois começou a ficar demais, eu acho. Tipo assim, começou a ficar o Elijah começou a ficar pegado demais ali na violinista. E eu particularmente não gostei disso, porque eu acho que se forem colocar alguém pro Elijah enquanto a Hayley está casada, tipo, se essa for a intenção do plot, então eu acho que tinham que ter pego primeiro uma atriz melhor e com mais carisma, porque, tipo assim, absolutamente nada contra aquela atriz, mas eu achei ela super sem graça, sem carisma nenhum. Eu acho que, tipo, se vão colocar alguém pra um dos personagens principais, precisa ser no mínimo alguém com o mesmo carisma que tem a Cami, por exemplo, que eu acho que é uma baita atriz e, tipo, ela tem uma química legal com o Klaus e enfim, ela tem carisma do público. Eu particularmente gosto muito da Cami. E daquela Gina ali eu achei que ela, sei lá, não me dizia muita coisa. Até a cena lá que, tipo, que eles se pegaram na madrugada era pra ser, né, que era pra ser uma cena de sexo super sensual, hot, etc. Eu achei mega sem química, mega sem graça. Então, assim, pobre do Elijah, né, que tá sofrendo mais uma vez, mas eu meio que fiquei aliviada quando o Klaus fez a louca se queimar sozinha lá, tirar o anel lá do dia dela e arder em fogo, porque eu não tava muito satisfeita. E já que a gente está falando de romances, mais uma temporada se passou e ainda não tivemos Klaus e Cami, o que eu acho uma coisa muito interessante. Porque a gente percebeu que a Cami, ela deveria ser um interesse romântico do Klaus desde lá do piloto de The Originals, digamos assim. Mas o Klaus é uma pessoa que demora muito pra confiar nas pessoas, demora muito a se envolver com as pessoas, então eu acho que foi bem interessante terem se passado 2 temporadas em que uma vez lá que outra a gente vê uma pincelada de que o Klaus tá se apaixonando ou tá apaixonado, a gente não sabe o que passa no coraçãozinho daquele híbrido, porque ele é uma pessoa um pouquinho fechada, né, assim, só um pouquinho. Mas eu acho que sempre que tem cenas assim em que ele se abre um pouquinho mais, dá pra gente ver que ele também tá lutando contra esse sentimento e que, tipo, os poucos momentos em que ele se permite ser vulnerável é com ela, então, eu gosto muito deles. E eu aprovo essa coisa, assim, lentinha e etc, que é pra combinar com os personagens. Se fosse uma coisa, tipo assim, do nada, acho que não seria uma coisa do nada com o Klaus quando absolutamente sem sentimento, como foi, por exemplo, ele e a Hayley, né, que foi uma coisa ali de uma noite, né. Mas com a Cami, que é pra ser uma coisa mais de sentimento, assim, eu gosto desse jeito cauteloso que os roteiristas estão trabalhando ele e o Klaus. Agora vamos voltar para as relações familiares, né, que é o principal dessa série, que é o que eu acho mais legal em The Originals, é que o foco não é um romance, é a relação da família, né? Então como será a relação da família com a Esther, que é essa mãe tão querida e amorosa, que só faz coisas boas pelos filhos, né? Daí a gente volta ao que eu falei quando eu abri o vídeo, que foi essa jogada de mestre do Klaus, né? Que eu acho que eu não teria imaginado ele fazendo isso. Aliás, não que ele não fosse capaz de fazer isso, mas não tinha me passado pela cabeça que isso fosse uma coisa a se fazer, e ele fez. Ele transformou ela em vampiro, né? Ou seja, tipo, ela bebeu sangue de vampiro, ele matou ela, e daí ele deixou ela com a escolha de morrer
ou de virar vampira, que é a coisa que ela mais odeia. A Esther, como uma boa hipócrita e não convicta de nada do que ela prega, optou então por ser vampira. Porque é claro que isso faz muito sentido, né? Ela passa dizendo que vampiros são monstros, que não deveriam viver, e eu quero matar todos os meus filhos, porque eles são monstros que eu criei. Mas aí quando ela tem a opção entre ser um monstro, como ela chama, ou morrer, ela opta por ser o monstro. Mas ela quer que os filhos dela aceitem virar mortais e morrer. Então, né, a gente aí tem um exemplo de uma pessoa que é convicta das suas ideias e dos seus princípios. Porque afinal, a Esther acha que pimenta no cu dos outros é refresco, né? Quando a coisa é com ela, daí ela já não tá tão certa, assim, das coisas que ela pensa. Aí o Klaus e a Hayley, então, vão lá ver a Hope, né? Aquele nenezinho fofo que cada vez que aparece a gente tem vontade de esmagar, porque não podiam ter escolhido uma criança mais querida pra ser filha do Klaus e da Hayley. Aí daí eles vão lá e daí a gente tem, né, acho que um momento épico desses episódios, que foi a selfie em família dos Mikaelson. Gente, aquele momento ele é único, inclusive eu acho que a gente tem que dar uma certa atenção pra esse momento. Vamos colocar a selfie na tela então e debater um pouco sobre ela. Vejam o Klaus, como, né, com todos esses anos, e a gente sabe que o Klaus é um cara egocêntrico, tanto a gente vê isso no fato que ele conseguiu enquadrar todo mundo na selfie dele. E a gente sabe que enquadrar várias pessoas numa selfie, às vezes, não é uma coisa fácil, porque a gente viu que aquela câmera que ele estava usando não tinha câmera frontal, né? Então a gente vê que o Klaus, ele é realmente um cara experiente, porque ele enquadrou todo mundo. Vocês podem ver também que ele não optou pelo sorriso psicopata na foto de família, ele escolheu ficar sério, né, com esse ar de modelo, e a gente aprovou. Agora, por favor, vamos lá pro fundo da foto e olhem o Elijah, tá? O Elijah, se vocês olharem a pose dele e a cara dele, a gente podia simplesmente tirar a roupa dele, deixar ele de cueca e ele seria um excelente modelo da Calvin Klein. Porque, né, essa carinha, essa pose dele aí, pegando o braço da Hayley, tá super, né, propaganda de roupa íntima masculina, com essa mão aí no braço da Hayley também, com ar de vem cá, minha nega, né? Acho que então é uma selfie bem... Inclusive eu diria que eles optaram por caras sensuais demais para uma selfie que envolve um bebê, né? Digamos que a Rebecca e a Hayley estão com caras um pouquinho mais adequadas pra estar com um nenezinho, né? Que elas estão sorridentes e queridas, mas eu acho que a gente não podia esperar diferente desses irmãos aí. Então, muito bem. Acho que o momento da selfie foi um momento único em The Originals. Mais ou menos por essa época da série, a gente ainda não tá sabendo se a Freya tá viva, se não tá, que fim a Dália deu nela. Daí, quando a Rebecca tá lá presa no hospício, no corpo daquela bruxa louca lá que matava criancinhas, o que vamos fazer um parênteses aqui, aquela atriz é genial, porque eu acho que ela super convenceu como Rebecca. Vocês podem ver que ela tem até uns trejeitos e, tipo assim, umas formas de falar que pra mim ela totalmente conseguiu pegar da Claire, assim, dá pra ver que ela fez um estudo a full sobre a personagem e sobre a atriz que tava fazendo, e ela deixou aquilo, sei lá, genial, acho que ela super convenceu. O casting de The Originals, ele é ótimo, porque o Daniel Sharman, como Cole, já tinha falado isso no vídeo anterior, também foi ótimo. Mas voltando à Freya, da galera tá lá no hospício, e daí no final de um episódio a Freya escreve com as letrinhas ali, Freya, né? Que daí é uma coisa que me deixou bem assustada, que essa coisa de letrinha se mexendo sozinha e hospício é uma coisa que me dá um certo medo. Mas aí a gente ficou bem apreensivos, então o que a Freya ia causar, né? Em tudo isso aí. Mas aí, nesse meio tempo, o Cole morre. O Cole morre, né? Quantas vezes será que o Cole já morreu entre Vampire Diaries e The Originals, né? A gente não tá perdendo a conta. E provavelmente ele ainda vai morrer mais vezes, porque a Davina continua aí pegando os poderes de um clã inteiro pra trazer ele de volta. Então, isso é uma coisa, inclusive, que me irrita um pouco, né? Porque a Clavina, nossa, Clavina, não eu misturei Klaus com Davina, sendo que eu não estava falando do Klaus, mas tudo bem. Mas a Davina, ela tá num amor louco aí pelo Cole, e em vez dela usar o poder dela, bruxas de um clã, pra poder consertar o clã dela, que quase sacrificou ela, etc, não, ela vai ressuscitar um vampiro de 1000 anos, que ela conhece há alguns meses e jura que, né, é o amor da vida dela. Então ela ainda julga a Rebecca por causa disso. Acho que a Davina, assim, ela tá... Sabe quando as pessoas ficam muito famosas e ficam, assim, meio estrelonas? A Davina tá meio assim. Ela é muito novinha pra todo aquele poder, então ela tá ficando meio deslumbrada. Acho que o Marcel, que gosta de ser essa figura paterna, tinha que vir e, né, colocar ela no rumo. Um episódio que eu amei foi o episódio que fala da metáfora da porta vermelha do Elijah, né?
que é como se ele suprimisse no inconsciente dele todas as coisas ruins que ele fez dentro de uma porta vermelha, né? E que ele tá sempre de terno, porque ele acha que se ele tiver com terno, se ele tiver limpo, isso meio que esconde todas as coisas horríveis que ele fez. Eu achei isso genial. Inclusive, eu acho bom que a gente nunca veja o Elijah em outra roupa que não seja o terno ou a roupa de viking que ele usava lá na época que ele era viking. Ou sem roupa, é claro, mas tipo, se ele estiver vestido, que seja de terno, porque agora, ainda mais depois dessa metáfora, não quero ver o Elijah usando outra coisa que não seja um terno. Daí tem todo o lance dos lobos, que eu confesso assim, eu não entendo muito. Não é que eu não entenda, mas é que eu acho que fica meio confuso, porque o lance dos lobos ele é complexo e ele é interessante, e ele é importante para a série, mas a série, como foca muito em família, foca muito mais no núcleo dos Michelson e das coisas que estão acontecendo ali, por mais que os lobos estejam atrelados. Então, às vezes, a parte dos lobos fica meio corrida, a gente custa entender, assim. Mas aí o Jack e a Hayley, eles se casam pra fazer aquela alcateia super foda, super forte, e o Klaus já acha que, né, ele vai ordenar a Hayley que a alcateia toda obedeça a ele, e daí a Hayley e o Jack não são bobos, daí eles já dizem pro Klaus que ele não vai ser o manda-chuva. Então daí o Klaus fica meio tenso, assim, fica irritado, porque tudo que o Klaus queria era ser o alfa de todos os lobos e ter uma família e etc, e é o Jack que, né, na cabeça do Klaus é meio que um ninguém que tem tudo isso. Então o Klaus já fica com um ciúmes louco lá do Jack. Nesse meio tempo a guerra, a Dahlia continua, né? E daí ela finalmente aparece. E daí quem é que o Klaus resolve, assim, trazer pra ajudar ele a lutar com a Dahlia? O Michael, né? Daí eu acho que pela primeira vez a gente vê o Klaus e o Michael com um objetivo em comum, que é matar a Dahlia. O que não deu certo, então o Klaus fez o que ele faz melhor, que é, né, empalar familiares. Daí ele foi lá e matou o Michael pra usar as cinzas dele lá pras magia negra que eles precisavam pra tentar matar a Dahlia de novo. Uma coisa decepcionante que aconteceu nesses episódios foi que mataram o lobo viadinho, o Aiden. Gente, eu amava o núcleo gay da série, eu amava o Josh e o Aiden, eu achava eles a coisa mais mimosa, a coisa mais querida, porque não bastasse eles serem, tipo, os dois muito fofinhos, eles ainda eram uma versão, tipo, moderna ou não, uma versão sobrenatural de Romeu. É uma versão sobrenatural e moderna de Romeu e Julieta, porque além de serem um casal homossexual, é um vampiro e um lobisomem. Eu achava isso fantástico, eu adorava as cenas dele, então eu fiquei bem decepcionada que o Aiden morreu. Enfim, fiquei triste. E daí a gente chega nesses últimos episódios, que é quando a Dahlia já tá lá, né, tudo, o circo tá pegando fogo, tá todo mundo querendo achar uma forma de proteger a Hayley e proteger a Hope, e daí a Hayley e o Jack têm a genial ideia de fugir. Daí eu não sei o que é que me irrita mais. É a Hayley e o Jack acharem que eles podem fugir de todo o poder da Dahlia, ou é o Elijah, tipo, entrar nessa ideia deles e deixar eles fugirem. Mas é claro que pra isso deve ter uma explicação, que é o fato que com esse Always e Forever dos Michelson, o Elijah sabe que em algum momento o Klaus vai perdoar ele por ter deixado a Hayley embora. Mas eu acho que o Elijah não tinha certeza se a Hayley iria perdoá-la se ele não deixasse ela fugir. O que a gente entende pelo lado do Elijah, mas ao mesmo tempo, isso eu acho que colocou a Hope mais em risco, né? Então não serviu pra merda nenhuma, porque a Dahlia achou eles do mesmo jeito e ainda deixou o Klaus puto. Daí o Klaus puto, eles fazem retaliação, assim, né? Então ele empalou, ele adagou o Elijah, daí ele né, fez a namorada do Elijah se queimar sozinha, que eu já falei sobre isso, mas que isso foi uma coisa boa que ele fez. Daí ele fez a Dahlia lá retroceder a maldição, que ele tinha libertado a alcateia do Jack daquela maldição que eles ficavam sempre lobos e só uma vez por mês eram humanos, e daí agora tá todo mundo lobo de novo, inclusive a Hayley, que agora pode ver menos a filha dela, e daí foi uma confusão geral, assim, até uma pseudo-parceria do Klaus com a Dahlia, que olha, foi difícil, mas eu quase acreditei. Eu quase acreditei que o Klaus estava realmente fazendo uma parceria com a Dahlia. Eu estava relutante de não querer acreditar, mas é que estava muito convincente. Ainda mais de todas aquelas coisas que a Dahlia fez o Klaus ver na mente dela, do que aconteceu com a Freya e etc. Eu achei que talvez o Klaus, né, tivesse meio perturbado e tivesse preocupado com a Hope que isso fosse acontecer. Mas eu, no fim, eu queria acreditar que ele não achava realmente que a melhor coisa a se fazer era deixar a Dahlia cuidar da Hope, né? Mas aí a gente viu que então era tudo um plano dele, que ele contou, é claro, para a Cami naquele momento, porque, né, voltando no que a gente falou, essas coisas importantes é basicamente a Cami que ele confia. E então
ele fez uns paranauê lá e se empalou pra Dália morrer, daí não deu certo, mas aí trouxeram a Esther de volta, e daí quando a Esther voltou, então ela e a irmã dela meio que fizeram as pazes e as duas meio que morreram petrificadas e felizes. Então no fim meio que a Dália teve um final feliz e a Esther também. E eu, por favor, espero que não tragam mais a Esther. Podem trazer a Dália se quiserem, que ela foi uma vilã que eu achei legal. Mas, por favor, não, a Esther não. Gente, já cansei da Esther. Depois dela, na terceira temporada de Vampire Diaries, e agora, né, seja em qual corpo que ela esteja, ela enche muito o saco, ela é muito chata, então não tragam a Esther de volta. Bom, a Rebecca, ela ficou com um corpo de bruxa e foi embora com o Marcel, que ela tá braba com o Klaus, né, não entendi direito pra onde eles foram, etc. Mas o Klaus falou ali que a Rebecca, então, fugiu dele de novo. Bom, já que a Rebecca resolveu usar o corpo da bruxa, eu queria saber se, sei lá, se eu podia usar o corpo da Claire Holt por um tempo. Eu não ia me importar de ter aquele corpo daquela mulher feia por um dia que fosse, né? Tipo, pra que ser a Claire Holt, né? Dá pra ser isso aqui, né? Não, eu não quero, capaz. E até o Elijah continua brabo com ele. E daí a última cena, né, da temporada, eu acho que foi incrível, que foi na mesma linha da primeira cena da temporada, que foi, né, contando uma historinha pra Hope, daí tá o Klaus sentado com ela no quarto, contando uma história de uma pequena princesa, e que daí ele brigou com os irmãos pra proteger ela e tudo mais, e eu achei aquilo genial, porque eu adoro esse tipo, quando o Klaus tá tendo esses momentos paternos, e dentro de todas as loucuras dele, eu acho que o Klaus vai ser um bom pai, galera. Né? Eu sei que é meio complicado de afirmar isso, mas eu acho que ele vai, eu confio na paternidade do Klaus. Até porque o Klaus, ele é tão carente de pai que ele quer que a filha dele tenha um pai presente. E eu achei essa coisa muito legal, tipo, de começar com a Rebecca contando uma história pra Hope e terminar com o Klaus contando uma história pra Hope. Então é isso aí, galera. Acho que a gente teve uma baita segunda temporada de The Originals. Essa série está muito foda e estamos preparadíssimos pra terceira temporada. Pena que demora tanto tempo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, dar um joinha aqui embaixo, comentar coisas que de repente eu deixei de fora, que vocês querem acrescentar nos comentários, né? E se vocês não viram o último videocast que eu gravei, que foi sobre Vampire Diaries, vocês podem clicar aqui e olhar o último vídeo. E se vocês não são inscritos no canal do Halo Desfocado, vocês podem clicar no logo aqui em cima e se inscrever no nosso canal. Também não esqueçam de acessar o halodesfocado.com.br para ler as reviews escritas de The Originals e de mais de 40 séries. Então, fiquem de olho, um beijo e até a próxima!